Trazemos saudações neste lindo sábado aqui em Toronto. É realmente um privilégio e uma alegria estar compartilhando com vocês durante estas horas sabáticas. Para aqueles que nos assistem online, damos as nossas calorosas boas-vindas. Assim como nos reunimos aqui em Toronto e falamos sobre liberdade de consciência e liberdade religiosa. E por isso é um privilégio vir e compartilhar sobre esses temas. O primeiro conceito que tive de liberdade religiosa foi quando eu era menino, tinha cerca de 9 anos de idade. E meu pai costumava organizar clínicas para parar de fumar, ele era pastor, e fazíamos essas clínicas de 5 dias para parar de fumar. Lembro-me de ir ajudá-lo. Tínhamos um pequeno manequim que chamávamos de Sam Fumante e colocávamos uma garrafa de vidro nas costas dele. Colocávamos um pouco de papel de seda dentro e fumávamos alguns cigarros. Então, levantávamos aquele papel de seda preto e marrom e perguntávamos: você quer que seus pulmões fiquem assim? Era isso que fazíamos. Vejo que alguns de vocês estavam sorrindo. Vocês também já fizeram a mesma coisa? Bem, depois de um tempo descobri que, no final da primeira noite de uma clínica de 5 dias para parar de fumar, meu pai recolhia todo o tabaco das pessoas e levava para casa em uma caixa grande. E aquilo desaparecia no escritório dele e algumas semanas depois, tudo era descartado no lixão. Então, eu costumava entrar escondido no escritório do meu pai, com uns 9 ou 10 anos, porque eu tinha visto o tabaco solto e todo o resto e queria sentir o cheiro. Bem, uma vez entrei no escritório do meu pai e estava tentando encontrar essa caixa de coisas. E encontrei um envelope pardo e abri o envelope. Eu realmente não deveria ter feito isso. E não estou recomendando que meninos jovens fiquem vasculhando os escritórios dos pais. E havia um trabalho que meu pai escreveu quando estava em Andrews e se chamava Liberdade Religiosa e AT Jones. Com 9 anos de idade, sentei-me e consegui ler aquele jornal inteiro. Bem, eu tinha 9 anos, não entendia muita coisa, mas havia algo naquele artigo que me chamou a atenção. Pensei comigo mesmo, há algo de especial nisso, AT Jones, cara. Então, aos 9 anos, perguntei ao meu pai, quem é esse cara, A.T. Jones? E ele me deu uma breve explicação adequada para uma criança de 9 anos, antes de termos uma conversa mais desconfortável sobre por que eu estava mexendo no escritório do meu pai. E aprendi a lição depois disso. Não repeti o feito. Pode-se dizer que eu não me sentei durante uma semana. Então, talvez eu devesse ter argumentado que era a minha liberdade religiosa ir em busca da verdade. Quem sabe? Mas enfim, desde cedo percebi que a liberdade religiosa é importante. E vivendo na Europa durante a Guerra Fria, nas décadas de 1970, 1980 e 1990, estávamos muito conscientes da cortina de ferro e da divisão na Europa, entre a OTAN no oeste e o Pacto de Varsóvia no leste. E de vez em quando ouvíamos histórias de cristãos perseguidos e da igreja perseguida. E às vezes recebíamos refugiados em nossas igrejas na Inglaterra que haviam escapado da perseguição em diferentes partes do mundo. Sempre me senti abençoado ao ouvir suas histórias, porque o que descobri e percebi isso mais tarde na vida, na minha própria experiência, é que quando você passa por perseguição, não é uma experiência muito agradável. Não é algo que você procura, não é algo que você deseja, e talvez você não fique feliz por ter passado pela perseguição. Mas na minha própria experiência descobri isso, aprendi isso com pessoas que passaram por perseguição, que você pode olhar para trás e ver a perseguição, não com alegria por ter passado por isso, mas com um sentimento de gratidão a Deus por Ele ter me conduzido através disso. Não apenas, então talvez eu não esteja feliz que aconteceu, mas sou grato por ter acontecido. Sou grato por como Deus me sustentou durante esse tempo. Sou grato por como Deus me moldou, por como Ele me transformou nesse processo. Sou grato pelo fato de que Deus elimina a espuma e o ruído sem sentido deste mundo. E me fez perceber o que é realmente importante, porque a dor reorganiza nossas prioridades e nos ensina o que é verdadeiramente importante na vida e o que não tem importância alguma. E por isso é um privilégio para mim estar aqui e compartilhar com vocês hoje. E eu estou falando, chamo isso de liberdade de consciência 101. E nesta manhã vou compartilhar alguns princípios básicos sobre liberdade de consciência. De onde tiramos isso nas Escrituras e como? Porque isso é uma bênção para a sociedade em que vivemos. Como compartilhamos ontem à noite, liberdade e liberdade de consciência são conceitos incríveis que usamos no evangelismo, porque ninguém diz, eu não quero liberdade.
E por isso, quando falamos sobre liberdade e liberdade da alma, liberdade e liberdade de consciência, isso é algo importante a ser discutido. Em uma sociedade que vive cada vez mais sob a cultura do cancelamento e a coerção da consciência. E assim, essa é a nossa jornada nesta manhã. Vamos analisar a ordem da criação. Depois vamos olhar para o senhorio de Jesus Cristo. Em seguida, vamos analisar brevemente o que é a consciência nas Escrituras. Depois vamos ver a separação entre igreja e Estado. Depois tocaremos brevemente em Marcos, Martinho Lutero e a liberdade de consciência. Falamos sobre Martinho Lutero ontem à noite e isso deve ir ao ar, acredito, em algumas semanas. Em seguida, a definição de liberdade religiosa da Conferência Geral. Em seguida, abordamos a liberdade de consciência e a sociedade em geral, antes de chegarmos às nossas conclusões. Essa é a jornada que faremos aqui esta manhã. E eu só quero ter certeza de quando devo terminar. Acho que são 12h30, está correto? Aproximadamente 45 minutos? Tudo bem, ok. Então, você sabe, havia um famoso general britânico, um almirante chamado Nelson, que participou da Batalha do Nilo. Isso aconteceu quando Napoleão invadiu o Egito e os britânicos enviaram sua marinha. Nelson estava na frota que atacou a marinha francesa na costa de Alexandria e o almirante britânico enviou a Nelson um sinal dizendo: retire-se da batalha, vamos recuar. E Nelson, ele colocou o telescópio no olho cego e disse: não vejo tal sinal, e continuou lutando e venceu a batalha. Então, quando alguém disser para você que faltam 5 minutos, você tem que se perguntar: estou sendo o Nelson aqui ou não? Eu vi isso com meu olho bom ou com meu olho ruim? Mas eu sei, já confessei, eu vi esse sinal, então preciso me manter dentro desses limites de tempo aqui. Então vamos começar com a ordem da criação, mas ao fazermos isso, convido você a inclinar a cabeça comigo e convidamos a presença do precioso Espírito Santo de Deus. Nosso Pai Celestial, agradecemos pelas bênçãos do dia de sábado, agradecemos por vivermos 7 dias, mas trabalharmos apenas 6 dias pelo nosso pão de cada dia. Te agradeço porque o sábado é um sinal da Tua graça e da Tua provisão para nós. É um memorial da nossa criação como seres morais, criados e racionais, e é uma celebração da libertação que nos deste em Jesus Cristo, da escravidão ao pecado e a Satanás. E agora, Senhor, ao falarmos nesta manhã sobre liberdade de consciência, que o Teu Espírito Santo desça sobre cada um de nós. Senhor, que não seja apenas eu falando, mas que o Teu Espírito fale através de mim e por mim. Peço, Senhor, que o Teu Espírito sussurre em cada um de nossos ouvidos. Este é o caminho, andai por ele, para as decisões que tomamos diariamente ao longo da vida. Então, Pai, oro para que sejas glorificado no sermão desta manhã e peço que nossas vidas sejam um hino de louvor àquele que nos ama, que nos redimiu e que virá novamente para nós. Em Seu santo nome, oramos. Amém. Muito bem, então vamos começar com a ordem da criação e alguns de vocês já estão familiarizados com as Escrituras. Há uma imagem ali de Apocalipse, capítulo 12. Você tem o dragão representando Satanás, vindo atrás da igreja, a mulher pura que está grávida de uma criança, que é claro, era Jesus Cristo. Mas vou começar com Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17. E é isso que a ordem da criação nos ensina sobre a liberdade de consciência. Diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: você pode comer livremente de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, pois no dia em que dela comer, certamente morrerá. E essas são as instruções que Deus deu a Adão no jardim do Éden. Antes da criação de Eva, Deus já havia dado essa instrução a Adão, e esse é um ponto importante a se notar. Eva aparece mais adiante em Gênesis capítulo 2, mas ela ainda não está presente aqui em Gênesis 2, versículos 15 a 17. Este versículo nos diz que somos seres criados dentro de um universo moral e que somos moralmente responsáveis perante o nosso Criador. Deus nos responsabiliza pelas decisões que tomamos e nós somos seres morais. E as decisões que tomamos têm consequências eternas, seja para vivermos pela eternidade ou para sermos destruídos pela eternidade. E esta passagem nos mostra que somos moralmente responsáveis perante o nosso Criador antes de sermos responsáveis perante outras pessoas.
O texto continua dizendo, ou Jesus disse em Mateus 22, versículo 37, perguntaram-lhe, qual é o maior mandamento de todos? E Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E então ele diz, e o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Assim, Deus criou Adão e revelou a sua vontade perfeita a Adão antes que Eva fosse criada. Isso significa que nosso primeiro relacionamento, nossa primeira prioridade, o primeiro objetivo da nossa vida é ser fiel e obediente ao nosso Criador. Antes de um cônjuge aparecer, antes de virem os filhos. Antes de pensarmos em nossa família estendida, nossa responsabilidade primária é amar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, alma e entendimento. E antes que Eva fosse criada, Adão não podia amar o próximo como a si mesmo. Ele só podia amar a Deus. E o seu amor por Deus era expresso em obediência aos mandamentos de Deus. Quando nos casamos hoje em dia, muitas vezes, em diferentes culturas, lidamos com isso de maneiras diferentes. Mas em algumas culturas, se eu me caso com você, eu também me caso com sua família estendida. Não é verdade? E em algumas culturas, se eu me caso com você, eu me caso só com você e sua família simplesmente está por aí em algum lugar. E diferentes sociedades têm maneiras diferentes de lidar com os relacionamentos com a família estendida. Tenho amigos africanos em Berrien Springs. Depois que eles se casam, eles ficam responsáveis por sustentar dezenas e dezenas e dezenas de primos, tias de segundo e terceiro grau que aparecem do nada. Depois que sabem que eles estão na América, eles têm que mandar dinheiro de volta o tempo todo. E eu pergunto, por que vocês fazem isso? E eles dizem, é minha responsabilidade, eles são minha família. E de uma perspectiva ocidental, eu fico surpreso. E de uma perspectiva africana, ele não se surpreende que eu não envie dinheiro todo mês para meus pais que moram na Inglaterra. E assim temos esses diferentes entendimentos culturais sobre nossas responsabilidades com nossas famílias. Mas esta passagem aqui em Gênesis 2, de 15 a 17, nos ensina que isso é tanto nosso direito quanto nossa responsabilidade. Viver em harmonia com a vontade revelada de Deus, seja ela revelada através das Escrituras ou através das convicções do Espírito Santo em nossa consciência. A liberdade de consciência é um princípio que governa nosso relacionamento com nosso Pai Celestial antes de lidarmos com o nosso próximo. E porque Deus é amor ágape, o caráter de Deus é amor, uma vez que temos um relacionamento correto com o nosso Pai Celestial, isso automaticamente transbordará para um relacionamento correto com o nosso próximo. Portanto, se eu quero uma sociedade moral, em vez de regular como nos comportamos uns com os outros, é mais importante apelar para que as pessoas tenham um relacionamento correto com seu Pai Celestial, porque isso então se traduz em um relacionamento correto com o seu próximo. E assim, em Atos 5, verso 29, o apóstolo Pedro, em um versículo muito famoso, diz o seguinte: E Pedro e os outros apóstolos responderam e disseram, devemos obedecer a Deus antes que aos homens. Então, o primeiro princípio nas Escrituras é que somos seres criados, habitamos um universo moral. Deus revelou sua vontade a nós, isso é conhecido como moralidade, e somos moralmente responsáveis por como tratamos os outros e por como respondemos e adoramos nosso Criador Celestial. E se acertarmos nosso relacionamento com nosso Pai Celestial, então isso cuidará dos relacionamentos com aqueles ao nosso redor. Isso significa que o relacionamento número 1 na sua vida, o primeiro relacionamento, não é com seu cônjuge, não é com seus pais, não é com seus filhos, não é com seu empregador e certamente não é com o seu governo. O relacionamento primário na sua vida é entre você e seu Pai Celestial. Manter, investir, aprofundar e tornar esse relacionamento significativo é o maior privilégio e alegria que temos como cidadãos deste mundo. Eu estive em uma conferência na semana passada, lá em Huntsville, Alabama, chamada The Blue Star 2.0. Acho que essas palestras vão sair na internet na próxima semana ou algo assim. E havia alguns astrônomos falando lá. E eles estavam mostrando as glórias do universo. E essas imagens do Hubble e do telescópio James Webb, mostrando o quão belo é o universo.
E eles tinham uma certa imagem que mostrava o universo em uma determinada Via Láctea. De um certo ângulo parece um pouco com um sombrero e é uma luz branca brilhante. É como diamantes espalhados pelo espaço. E há um brilho de luz em um dos cantos. Há um pequeno ponto nisso. Esse é o planeta Terra. E você olha para a glória da Via Láctea. E então você pensa, quando Satanás disse a Jesus na tentação, se você se prostrar diante de mim, eu lhe darei todos os reinos deste mundo e toda a sua glória. De uma perspectiva terrena, parece muito, mas de uma perspectiva celestial, não, eu não quero apenas o planeta Terra, é esse pequeno ponto pendurado no espaço. Olhe para as glórias da Via Láctea ao nosso redor. E assim somos convidados, neste primeiro princípio da liberdade religiosa, a lembrar que nosso relacionamento principal e nossa responsabilidade principal são com nosso Pai Celestial. Todo o resto é secundário a isso. O próximo princípio que temos é a soberania de Jesus Cristo. Porque ser cristão significa que você não apenas ama Jesus, não significa só falar sobre Jesus, significa que Ele é o Senhor da sua vida. Queremos que Jesus seja nosso Salvador, mas Ele também quer ser nosso Senhor. E na grande comissão do Evangelho, em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, Jesus ordenou aos discípulos que ensinassem a todos os homens a observar todas as coisas que Ele nos ordenou. Portanto, nossas vidas devem ser um reflexo dos ensinamentos de Jesus Cristo. Se as pessoas observarem como vivemos, elas devem ser capazes de enxergar os ensinamentos de Jesus sem precisar ouvir um sermão sobre o assunto. Então, se nos perguntarmos, nossas vidas refletem os ensinamentos de Jesus? As pessoas sabem que você é cristão pela maneira como você vive? Os cristãos têm um sermão sobre os ensinamentos de Jesus? Eles veem o sermão da montanha em como você vive e não apenas no que você diz? E quando entregamos nossas vidas a Jesus Cristo, Ele é nosso Senhor e nosso Salvador. E em Atos 2, versículo 36, lemos o seguinte. Este é Pedro falando no Pentecostes. Ele diz: portanto, toda a casa de Israel saiba com certeza que Deus fez deste Jesus, a quem vocês crucificaram, tanto Senhor quanto Messias. Então Jesus é tanto o Messias, Mashiach, nosso Cristo, como também é Senhor. E o que isso significa é que... O que isso significa? Isso significa que devemos ser obedientes aos ensinamentos e aos mandamentos de Jesus. Como Jesus disse na grande comissão que você vê na tela, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Agora Jesus enviou o Espírito Santo no Pentecostes aos discípulos e prometeu que se qualquer discípulo pedisse a Deus o Espírito Santo, Deus daria o Espírito Santo a essa pessoa. Encontramos isso em Lucas 11, versículos 9 a 13. Deus nos dá o Espírito Santo para nos apontar para Jesus, para nos lembrar dos ensinamentos de Jesus, para nos convencer dos nossos pecados e da nossa necessidade de um Salvador, que é Jesus, e para trazer a conversão por meio da experiência do novo nascimento. E o Espírito Santo também traz convicções específicas ao indivíduo que não são mencionadas nas Escrituras. E agora, este é um ponto realmente importante para a liberdade de consciência, porque durante a pandemia as pessoas estão perguntando. Cristãos e aqueles que tinham uma objeção religiosa aos mandatos diziam: não há nada na Bíblia sobre isso. Portanto, isso não pode ser o Espírito Santo trazendo convicção à sua consciência. Mas aqui está um exemplo das Escrituras, de Atos capítulo 16. Na segunda viagem missionária de Paulo, diz que quando chegaram em frente à Mísia, tentaram ir para a Bitínia. Mas o quê? O Espírito de Jesus não permitiu que eles fossem? Agora, esse texto nos mostra que o Espírito Santo pode convencer você sobre um determinado assunto em que as Escrituras parecem estar em silêncio. E nos disseram durante a pandemia que não há nada na Bíblia contra as medidas de saúde pública e que não há nada na Bíblia, no espírito da profecia, contra as vacinas. Mas este versículo nos diz que o Espírito Santo pode nos convencer sobre um assunto que não é abordado explicitamente em nenhuma outra forma de revelação. Atos 16 e versículo 7. Portanto, se quisermos ser fiéis às Escrituras, ao testemunho das Escrituras, devemos permitir que as pessoas sejam convencidas sobre assuntos que não são abordados nas Escrituras, nem no espírito da profecia. Mas eles ainda têm a convicção do Espírito Santo em seus corações.
E deixe-me dizer uma coisa: quando as pessoas foram aconselhadas a não fazer certas coisas durante a pandemia, elas fizeram. Essa convicção teve um custo pessoal enorme. Essa não foi uma convicção fácil, não foi uma convicção conveniente, não foi uma convicção confortável, não foi uma convicção que você favorece aos olhos do governo, da mídia que você emprega, ou até mesmo da nossa própria igreja. Portanto, quando o Espírito Santo traz convicção a alguém, devemos respeitar essa convicção. Não é nosso papel questionar ou anular as convicções do Espírito Santo, mesmo neste caso, quando se trata de um assunto sobre o qual as Escrituras não têm nada a dizer. Portanto, o argumento de que você só pode ter uma convicção, que só é permitido ter uma objeção religiosa se ela for sustentada pelas Escrituras, não é verdadeiro, porque as Escrituras nos dão pelo menos um exemplo aqui dos apóstolos que foram convictos a fazer coisas sobre as quais as Escrituras literalmente não dizem nada. Esse é um ponto importante para nós hoje. É fundamental que desenvolvamos uma consciência sensível às convicções do Espírito Santo, para que possamos tanto reconhecer quanto seguir a vontade de Deus em nossas próprias vidas. Fazemos isso por meio do estudo diário da Palavra de Deus e de uma vida devocional significativa. Podemos nutrir nossas consciências, o que nos leva à questão: o que é a consciência nas Escrituras? Bem, a consciência nas Escrituras, a Bíblia não fala muito sobre a sua consciência nas Escrituras. Mas se você fosse resumir o que é a consciência nas Escrituras, sua consciência é uma faculdade interior dada por Deus, por meio da qual o Espírito Santo lhe dá consciência da moralidade de suas decisões, de seus atos e de seus pensamentos. E Romanos capítulo 2, versículos 14 a 16, é um ótimo exemplo, uma ótima passagem que discute como a consciência funciona na prática. E em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo está falando sobre como. O povo judeu, que tinha a lei e tinha os profetas, recebeu uma revelação completa de Deus, mas não fez muito com ela. E então, em Romanos capítulo 2, no final desse capítulo, ele fala sobre: então, como Deus julga aqueles que não têm conhecimento da lei de Deus? Como Deus julga aqueles que nunca ouviram a voz dos profetas? Como Deus julga aqueles que não têm acesso às Escrituras? E o apóstolo Paulo diz o seguinte: ele disse que quando os gentios que não possuem a lei fazem instintivamente o que a lei exige, estes, mesmo não tendo a lei, são lei para si mesmos. Eles mostram que o que a lei exige está escrito em seus corações, e a sua consciência também dá testemunho disso, e seus pensamentos conflitantes ora os acusam, ora talvez os desculpem. No dia em que, segundo o meu evangelho, Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará os pensamentos secretos de todos. Então, esta passagem aqui fala sobre a sua consciência. E Paulo está falando aqui sobre aqueles que estão fora da comunidade de fé, que não leem a Bíblia, que nunca leram as Escrituras, mas Deus conhece os pensamentos mais íntimos do homem. E este versículo está dizendo que, deixe-me dar um exemplo, mas um garotinho chamado Muhammad, de 10 anos, que morre hoje em um acidente de trânsito na Arábia Saudita. Como Deus vai julgar o pequeno Muhammad pela eternidade? Bem, este versículo nos diz que Deus conhece a luz que Muhammad teve. E Deus sabe como o Espírito Santo lutou com o pequeno Muhammad para que ele fosse bondoso com sua irmã e não batesse nela. E Deus sabe como o pequeno Muhammad reagiu às convicções do Espírito Santo em seu coração. O pequeno Muhammad pode não ter entendido dessa forma, pode não ter dito que eram as convicções do Espírito Santo. Deus não está preocupado com isso. Deus não quer que ninguém pereça, muito menos o pequeno Muhammad aqui na Arábia Saudita. E assim Deus julgará os pensamentos mais íntimos de cada indivíduo que não tem acesso às Escrituras e ao Evangelho, e Deus conhece as lutas que todos nós enfrentamos. Isso é certo ou errado? Deus conhece as convicções que você trouxe àquela pessoa, e Deus sabe como ela respondeu a essas convicções. E você pode dizer: mas o pequeno Muhammad não conhecia Jesus Cristo. E a resposta para isso é: Jesus é o alicerce de todos os que são salvos. Jesus é o fundamento da salvação deles. Quando entramos neste prédio hoje de manhã, quantas pessoas pensaram conscientemente: espero que este prédio tenha uma fundação estruturalmente sólida? Alguém pensou nisso? Não.
Vimos um prédio bonito e simplesmente presumimos, ou implicitamente presumimos, nem sequer pensamos nisso, apenas assumimos que alguém fez a fundação corretamente. E entramos neste prédio e desfrutamos das bênçãos de estar aqui dentro, sem realmente ver a fundação, mas por um ato de fé, eu digo a vocês hoje, há uma fundação sob nossos pés, neste exato momento. E a morte de Jesus é a fundação que torna a salvação possível para pessoas em todo o mundo. E as pessoas podem não saber disso explicitamente, mas este versículo nos diz que Deus julga aqueles que nunca receberam o Evangelho, que nunca tiveram um conhecimento ativo de Deus, através dos pensamentos conflitantes de suas mentes. Que os pensamentos de suas mentes ou os desculparão no dia do juízo, ou os acusarão no dia do juízo. E assim, Deus conhece os nossos pensamentos, mesmo quando não estamos dentro do corpo de Cristo. E Deus, que não deseja que ninguém pereça, está fazendo o máximo para que o maior número possível de pessoas possa ser trazido para o seu reino eterno, quando Jesus vier novamente. Então também aprendemos na consciência, nas Escrituras, que através da nossa consciência, o Espírito Santo testifica sobre aquilo que já sabemos ser a vontade de Deus. Romanos 9, versículo 1 diz o seguinte: estou falando a verdade em Cristo, não estou mentindo. Minha consciência confirma isso pelo Espírito Santo. E assim, através da nossa consciência, o Espírito Santo revela a vontade de Deus para nós como indivíduos e também para uma comunidade de fé mais ampla, talvez na sua igreja em casa, grupo de oração, grupo de estudo bíblico, ou a igreja em casa que você possa ter organizado. Lemos nas Escrituras que o Espírito Santo luta com homens e mulheres em Gênesis 6:3. O Espírito Santo nos ensina em Lucas 12:12. O Espírito Santo nos convence do pecado em João 16:8. O Espírito Santo dirige os assuntos do corpo de Cristo em Atos 13:2. O Espírito Santo, em Romanos 8:27, intercede junto ao nosso Pai Celestial em favor dos santos. Em 1 Pedro 2:21, o Espírito Santo inspira os profetas. E em 1 Pedro 1:2, o Espírito Santo santifica o crente. Portanto, o papel do Espírito Santo é realmente importante na vida dos cristãos. Alguém uma vez me perguntou com uma profunda reflexão: se o Espírito Santo morresse amanhã, quando exatamente você perceberia essa ausência tão significativa? Quando você perceberia isso na vida da sua igreja? Às vezes, somos tão guiados por programas, calendários, orçamentos e políticas que quase conseguimos administrar sem reconhecer nossa dependência do Espírito Santo. Portanto, se nada mais, deste final de semana, quero encorajá-lo a pedir, buscar e bater a porta para que o Espírito Santo seja derramado sobre você todos os dias da sua vida. Aprendi com a minha própria experiência nos últimos 4 anos e passei por momentos difíceis e bons na vida. Esta não é a minha primeira experiência com a Conferência Geral. Já tive debates com eles no passado. Eles não foram em nível global, mas isso eu aprendi. É que quando você entra em uma batalha, mesmo que a batalha seja justa e correta, você pode ser destruído pela própria batalha. Quando você luta pelo que é certo, outras pessoas são abençoadas, mas você acaba se tornando uma pessoa quebrada, distorcida e amarga. Porque é isso que a luta faz com você. Então, aprendi ao longo dos anos que, se você quer manter um caráter semelhante ao de Cristo, precisa pedir todas as manhãs o batismo do Espírito Santo. Você precisa ser intencional ao dizer: Senhor, estou em uma luta com o meu senhorio, estou em uma luta com a minha congregação local, estou em uma luta com meu cônjuge, estou passando por uma luta com meus filhos adolescentes. Senhor, por favor, derrama o teu Espírito Santo sobre mim hoje. Mantenha-me semelhante a Cristo. Nesta luta que eu não me torne amargo, mas que eu me torne melhor. E quando você pede a Deus pelo Espírito Santo prometido, Jesus nos prometeu no Evangelho de Lucas que se pedirmos, receberemos. E se batermos, a porta será aberta. As portas do nosso coração serão abertas e Deus derramará o seu Espírito Santo sobre nós. Agora, a consciência também pode ser cauterizada.
1 Timóteo 4, 1 a 2 diz o seguinte: agora o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, por meio da hipocrisia de mentirosos, cujas consciências estão cauterizadas como com ferro em brasa. Então todos têm uma consciência, mas algumas pessoas continuamente recusam os impulsos e as convicções do Espírito Santo. E assim, depois de um tempo, a consciência deles é cauterizada, eles já não conseguem mais diferenciar entre o certo e o errado. Eles já não conseguem mais diferenciar o que é moralmente correto. Então, instintivamente, seguem seus desejos caídos e suas paixões corrompidas. Portanto, você pode ter uma consciência cauterizada. E uma consciência cauterizada acontece quando damos ouvidos aos ensinamentos de espíritos caídos ou aos ensinamentos de demônios. E por meio das hipocrisias de mentirosos. Então nós sabemos como adventistas que existe algo chamado o grande conflito. Como vocês dizem isso aqui no Canadá? Conflito ou controvérsia? Controvérsia. Certo, obrigado. Não vamos debater sobre isso esta manhã. Mas o grande conflito, nós sabemos que há um grande conflito entre Cristo e Satanás, mas o que quero compartilhar nesta manhã é que esse grande conflito se desenrola na minha vida e na sua vida. E as decisões que tomamos diariamente mostram nossa lealdade ao reino do nosso Deus ou nossa submissão ao reino de Satanás. E à medida que cedemos às tentações e mentiras de Satanás em nossas vidas, assim desenvolvemos uma consciência cauterizada. E uma consciência cauterizada leva, em última instância, ao pecado imperdoável, quando já não conseguimos mais ouvir ou ser sensíveis aos apelos do Espírito Santo em nossa consciência. Quando você tem uma consciência cauterizada, sua consciência se torna um guia moral não confiável. Então, Romanos 14, 23 diz o seguinte: tudo o que não provém da fé é pecado. Esse foi um versículo que usei para muitas pessoas durante a pandemia que tinham objeção religiosa às vacinas. Não é apenas que Deus me convenceu a não fazer isso, mas este é outro teste. Você realmente precisa acreditar que é a vontade de Deus que você faça algo. E se você não acredita que é a vontade de Deus que você faça algo, mas faz mesmo assim, isso por si só também é pecado. Tudo o que não procede da fé é pecado. Portanto, ir contra a vontade de Deus, conforme revelada pelo poder convincente do Espírito Santo em nossa consciência, é pecado. Assim, nossa consciência deve ser informada e nutrida pelo estudo diário da Palavra de Deus, que também é verdade e que, assim como o Espírito Santo, nos conduz à Palavra encarnada de Deus, o próprio Jesus Cristo. Em João 16, versículo 8, você vê o versículo aí na tela falando sobre o Espírito Santo. É Jesus quem está falando no cenáculo. Jesus ensinou isso. Ele diz: e quando ele vier, ou seja, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, se quisermos proteger e preservar nossa consciência, Jesus nos pede que convidemos o Espírito Santo para diariamente nos convencer do pecado. Jesus nos pede que peçamos ao Espírito Santo para diariamente nos conduzir à justiça de Cristo. E Jesus nos pede diariamente que peçamos ao Espírito Santo para nos lembrar de como somos poupados do juízo eterno somente por meio da nossa união diária com Jesus Cristo. Então, vamos agora ao tema da separação entre Igreja e Estado nas Escrituras. E nós já tocamos nesse assunto. O irmão Zirkle mencionou isso. Sim, ontem à noite o irmão Jay Cameron falou sobre isso. E este é o texto de prova mais famoso, por assim dizer, que temos nas Escrituras para a separação entre Igreja e Estado. E esta é a história, vou ler para vocês. Vocês podem me acompanhar. Muitos de nós já conhecemos bem essa história. Ela está em Mateus 22, do versículo 15 ao 22, e diz: então os fariseus foram e conspiraram para apanhá-lo em alguma palavra. Então enviaram a ele seus discípulos, junto com os herodianos, dizendo: mestre, sabemos que és sincero e ensinas o caminho de Deus conforme a verdade, e não te deixas influenciar por ninguém, pois não tratas as pessoas com parcialidade. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito pagar impostos à CRE ou não? Mas Jesus, percebendo a malícia deles, disse: por que me colocais à prova, hipócritas? Mostrai-me a moeda usada para o imposto. E eles lhe trouxeram um denário. Então ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? Eles responderam: do imperador.
Então ele lhes disse: Dai, pois, ao imperador o que é do imperador, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, ficaram admirados e o deixaram, e foram embora. Assim, Jesus ensina 4 princípios básicos nesta passagem sobre a separação entre igreja e Estado. Um deles é este: Jesus reconheceu as reivindicações legítimas e a autoridade do Estado civil sobre o indivíduo. Devemos dar a César o que é de César. Desculpem por isso, pessoal. Você não tem liberdade de objeção de consciência ao imposto de renda. Você pode ter uma reação de natureza caída ao imposto de renda, mas não tem liberdade de consciência para se opor ao imposto de renda. Então Jesus reconhece que o governo, como lemos em Romanos 13, é instituído pela autoridade de Deus. Para o bem da sociedade, esse governo realmente tem uma reivindicação legítima sobre os cidadãos da nação. Mas Jesus também afirmou nesta passagem, em seu ensinamento, que Deus também tem uma reivindicação legítima sobre o indivíduo. Portanto, vivemos como cidadãos do Canadá e temos obrigações legais para com o governo do Canadá, mas também temos obrigações para com Deus. Ambas as coisas são explicadas nesta passagem aqui. Então Jesus também afirma aqui que, quando houver um conflito, devemos obedecer a Deus e não aos homens. Mas ele também havia outra lição que ele nos deu nesta passagem aqui. Ele disse: Tragam-me uma moeda, e trouxeram-lhe uma moeda, e na face da moeda havia uma estátua de César. Assim como hoje, vocês têm moedas aqui no Canadá que têm a cabeça da rainha nelas? Sim, temos o mesmo na Inglaterra. Acho que temos George Washington nas nossas moedas de 1 centavo nos Estados Unidos, não é, Jonathan? Na moeda de 25 centavos, sim. Não me lembro da última vez que vi uma moeda, mas enfim. Jesus levantou uma moeda como as que temos hoje, com a imagem da rainha Elizabeth, ou as imagens de Júlio César ou de Tibério, na época, o rei. E Jesus perguntou: de quem é esta imagem? Dos imperadores. Certo, então deem ao imperador o que pertence ao imperador. Nós entendemos isso. A moeda traz a imagem de César, então a moeda pertence a César. Mas em Gênesis 1, versículo 27, todos nós fomos criados à imagem de Deus. Cada pessoa aqui hoje carrega a imagem de Deus. Portanto, assim como a moeda pertence a César, nós pertencemos a Deus. E isso significa que nossa principal responsabilidade, nossa principal obediência, nossa principal submissão, nosso principal amor não é para César ou para os poderes deste mundo, mas sim para o nosso Pai Celestial. Nós pertencemos a Deus. Nós somos propriedade dele. Fomos resgatados por um preço. Fomos resgatados com o precioso sangue do Cordeiro de Deus. Portanto, devemos honrar a Deus em todos os aspectos de como vivemos nossas vidas, inclusive em como tratamos nossos corpos. Esse princípio veio à tona nos últimos 4 a 5 anos. Então, nunca se esqueça disso. Podemos viver em uma sociedade secular, mas você carrega a imagem de Deus. Você é portador da imagem dele. E uma das razões pelas quais somos cristãos é para que Deus restaure na humanidade perdida a sua imagem perfeita, que foi desfigurada pelo pecado. O que isso significa é que se Deus está restaurando em nós a sua imagem, isso quer dizer que esperamos crescer como cristãos. Esperamos que nosso caráter seja purificado. Esperamos que nosso caráter seja enobrecido. Nós não acordamos de manhã dizendo: hoje à noite serei a mesma pessoa que se levantou de manhã. Estamos buscando crescer como discípulos de Jesus Cristo. Buscamos a cada dia que a imagem dele seja refletida de forma mais perfeita em nosso caráter. Você sabe quando a prata está completamente pura? Você sabe como descobrir isso? Você consegue ver seu reflexo perfeitamente na prata? Então, quando estão refinando a prata e ela passa pelo processo de purificação, eles sabem que a prata está pura e polida. Quando você consegue ver o rosto do artesão refletido na prata, e nós somos purificados como o ouro e a prata para refletir a imagem do nosso Pai Celestial. Então, se dizemos que carrego a imagem do meu Pai, isso significa: Senhor, ajuda-me a não ser o mesmo homem à noite que o homem que se levantou esta manhã. Estou buscando crescer espiritualmente, estou buscando vencer aqueles pecados recorrentes, estou buscando vencer as obras da carne que me prendem, e estou buscando uma manifestação do fruto do Espírito Santo cada vez mais plena na minha vida, diariamente.
Então, quando falamos sobre liberdade de consciência, não é apenas isso. Eu não quero fazer isso que o governo exige, ou eu não quero fazer isso que meu empregador está exigindo. A liberdade de consciência é um convite para me tornar cada vez mais semelhante a Cristo, porque carrego a imagem do meu Criador. Ele quer recriar essa imagem de forma mais perfeita na minha vida e no meu caráter diariamente. E meu Criador deseja que o mundo veja a sua imagem em quem eu sou e em como eu vivo minha vida. É um convite ao crescimento espiritual, à maturidade espiritual. Como Newton, o traficante de escravos, disse certa vez de forma famosa, e ele costumava transportar escravos pelo Atlântico, ele disse: "Eu não sou o homem que quero ser, mas pela graça de Deus também não sou o homem que costumava ser." E ele estava falando sobre o que Deus fez em sua vida para transformá-lo de um traficante de escravos em meio a uma tempestade no Atlântico em um campeão para Deus. Quando ele entregou sua vida a Deus naquele navio, no oceano. Então vamos agora ao que Martinho Lutero tinha a dizer sobre a liberdade de consciência. Mencionamos isso brevemente ontem à noite e estamos muito familiarizados com o que Martinho Lutero disse na Dieta de Worms, mas antes disso ele já era bastante prolífico em seus escritos. Ele escreveu um livro chamado Um Apelo à Nobreza Alemã em 1520, um ano antes de comparecer à Dieta de Worms. E no apelo à nobreza alemã, Lutero estava apelando aos nobres alemães para que permanecessem fiéis aos princípios da reforma que ele vinha ensinando. O apelo à nobreza alemã, eu preguei um sermão uma vez chamado Um Apelo à Nobreza Adventista. Foi por isso que dei esse nome, porque eu estava apelando aos nossos líderes para que permanecessem fiéis aos princípios do protestantismo. E naquele dia era 15 de janeiro de 2022. Essas datas meio que ficam gravadas na minha memória. Havia muita gente naquele evento na minha igreja local, a Igreja Adventista do Sétimo Dia Village, em Berrien Springs, Michigan. Eu fui para casa naquela noite e acabei pegando Omicron, sabe, aquela variante da Covid. Agora, felizmente, eu tinha um estoque de vermífugo para cavalos em casa. E eu tomei meu estoque de vermífugo para cavalos, também conhecido como ivermectina, e no dia seguinte eu já estava de pé e saudável novamente. E minha esposa me disse na noite de sábado, ela disse: "Corinne, é melhor você não morrer depois de pregar um sermão como aquele." Mas Lutero escreveu seu apelo à nobreza alemã em 1520 e ele falou ali sobre como o sistema papal não estava ouvindo nenhum apelo à razão ou às escrituras para se reformar. E o que ele disse? Lá ele disse que os romanistas levantaram 3 barreiras contra toda a reforma. Quando o poder temporal os atacou, eles negaram sua autoridade e afirmaram que o poder espiritual era superior a ele. Quando alguém os repreendia com base nas Escrituras, eles respondiam que ninguém além do Papa deveria poder interpretar as Escrituras. Vimos isso ontem à noite com a doutrina da interpretação autoritativa. Então ele continua dizendo que, quando foram ameaçados com um concílio, a resposta foi que ninguém, além do soberano pontífice, tem autoridade para convocar um concílio. E assim, antes de Lutero comparecer à Dieta de Worms, ele já dizia que o sistema papal é imune a qualquer apelo por reforma. Quando você discute com eles usando as Escrituras, eles dizem que somente o Papa pode decidir e determinar a autoridade da interpretação das Escrituras. Ele disse que, quando as autoridades civis reivindicam a autoridade sobre o papado afirma que o espiritual governa no âmbito da vida e não o civil. E quando alguém tenta convocar um concílio da Igreja para reformá-la, eles dizem que somente o Papa pode convocar uma sessão. Isso foi um deslize infeliz da língua. Realmente foi lamentável. Então ele pregou suas teses na porta do castelo de Wittenberg. Ele compareceu à Dieta de Worms em 1521 e vimos essas palavras ontem à noite. Palavras famosas. A menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão clara, não aceito a autoridade de papas e concílios, pois eles se contradisseram. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não vou renunciar a nada, pois ir contra a consciência não é correto nem seguro. Que Deus me ajude, ou em algumas versões, aqui estou, que Deus me ajude. Amém. Para Martinho Lutero, se você ler os escritos de Lutero, nossa consciência é aquela faculdade dada por Deus, pela qual Ele nos fala e revela a sua vontade perfeita para cada uma de nossas vidas.
E a contribuição revolucionária de Lutero para a liberdade de consciência foi libertar o relacionamento do homem com Deus da necessidade de intercessão por uma hierarquia sacerdotal humana. Com base na palavra de Deus, Lutero argumentou que nenhum sacerdote humano tem autoridade para intervir ou se colocar entre o homem e Deus. Ele argumentou que qualquer indivíduo, guiado por sua própria consciência, pode se comunicar com Deus em oração e estudo da Bíblia. E pode tanto buscar quanto receber o pleno perdão por seus pecados e a promessa da salvação, sem necessidade de um sacerdote, pastor, bispo ou presidente de conferência para ouvir confissão, declarar a absolvição, determinar penitência ou perverter a ceia do Senhor, transformando-a em missa. Assim, para Martinho Lutero e depois para Roger Williams, a consciência se torna o ponto de encontro mais íntimo entre Deus e o homem. É aí que Deus fala com você. Podemos ter nossas Bíblias aqui, mas quando você lê sua Bíblia, ela entra em sua mente, mas a convicção recai sobre sua consciência. A consciência é o terreno de encontro entre o homem e Deus. Portanto, ela deve ser sagrada. E os cristãos devem ser guiados pela comunicação com Deus através de sua consciência e de sua compreensão do Evangelho. E assim, Lutero defende a liberdade de consciência acima da Igreja, do direito canônico e da supremacia papal. E Lutero praticou o que pregava. Após a dieta de Worms, ele foi, por assim dizer, feito prisioneiro e foi para o castelo de Wartburg, na Alemanha, onde traduziu a Bíblia para o alemão. E a sua tradução da Bíblia para o alemão influenciou profundamente a língua alemã desde então. E é como a versão King James teve um impacto profundo. O mundo da língua inglesa, assim, o Novo Testamento de Lutero teve uma influência profunda sobre a sociedade alemã. Você sabe, houve momentos em que ele acrescentou palavras. O justo viverá pela fé, em Romanos 1,17. Lutero acrescentou a palavra somente, mas ele queria ter certeza de que você entendesse o ponto. Então, o Novo Testamento em alemão diz: o justo viverá somente pela fé. Agora, essa palavra somente não aparece no grego, mas certamente está lá no Novo Testamento de Lutero. Então, ele acrescentou algumas coisinhas assim. Eu vou garantir que todo mundo entenda o ponto aqui. Mas para Martinho Lutero e depois para Roger Williams, a sua consciência é o lugar de encontro entre você e Deus. Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, sua sogra, seu empregador, seu governo, as redes sociais, ninguém pode pisotear esse lugar sagrado de encontro. É entre você e o Senhor. E é nosso privilégio e nossa responsabilidade como seguidores de Jesus cultivar essa consciência. Porque quanto mais você anda com Jesus e quanto mais lê seus ensinamentos e os coloca em prática, mais sensível você se torna às convicções do Espírito Santo. Então, estou casado há quase 26 anos. Este dezembro será nosso 26º aniversário de casamento. Você conhece a história do meu 20º aniversário de casamento e da caçada ao javali? Não. Foi em agosto de 2019 e minha esposa foi muito generosa e sabe que eu, em geral, não tenho boa memória. Ela me perguntou: o que você gostaria de fazer no nosso 20º aniversário de casamento? E eu disse: bem, como assim? O que eu gostaria de fazer? Eu sei que no meu 20º aniversário de casamento, o que você quer fazer? A gente quer ir ao Olive Garden ou algo assim, mas ela disse: não, eu quero saber o que você quer fazer. E eu disse: você quer mesmo saber o que eu quero fazer? Para os homens nos Estados Unidos, 15 de abril, o dia do imposto de renda, é a data mais importante do ano. Aniversários de casamento vão e vêm, mas anos fiscais têm consequências reais se você esquecer deles. Então minha esposa disse para mim: bem, eu gostaria de saber o que você gostaria de fazer. E eu disse: uau, isso não é uma pergunta pegadinha. Ela disse: não. Eu disse: quer saber o que eu gostaria de fazer? Ela disse: sim. Eu disse: quer que eu seja honesto? Ela disse: bem, isso seria bom. Ok, quer que eu seja vulnerável sobre o que há no meu coração? Ela disse: sim, por favor. Eu disse: você quer que eu seja autêntico sobre isso? Bem, sim, sim. Você gostaria que eu estivesse presente para essa conversa? Sim, 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 é. Essas são todas as palavras-chave de aconselhamento matrimonial que, você sabe, as pessoas aprendem. Então eu tomei minha vida nas minhas mãos. Respirei fundo e disse: bem, eu estava esperando que pudéssemos ir ao Texas para uma caçada de javalis de 3 dias. Agora, o livro do Apocalipse diz que houve silêncio no céu por cerca de meia hora.
Houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Esse foi o cumprimento dessa profecia. E minha esposa, ela é muito calma. Ela tem pouquíssima oscilação emocional. Ela meio que me atura e, de certa forma, me acolhe e me molda de maneiras positivas. Então eu percebi que não tinha acertado em cheio. Havia algo nos olhos dela que me dizia que essa não era uma boa sugestão. Então eu disse, bem, você está chateada com isso? Ela disse, um pouco. Ela perguntou, você está decepcionado? Bem, sim. Eu disse, bem, você esperava uma caçada de javalis de 5 dias? Ela disse, não. Então ela disse, vou voltar o relógio 30 segundos, vou fazer a pergunta de novo e você vai me dar a resposta certa. Existe uma resposta certa. Então não é o que eu quero fazer, mas existe uma resposta certa. Então voltamos no tempo e ela diz, o que você gostaria de fazer para o nosso aniversário de casamento? E eu disse, bem, eu esperava que pudéssemos ir ao Texas para um mini safari. Ela diz, não, nós não vamos caçar javalis no Texas. Vou te perguntar de novo. Então ela me perguntou de novo e eu disse, eu esperava que pudéssemos fazer uma viagem de ecoturismo para o sul do Texas. Ela diz, não, nós não vamos caçar javalis no Texas. Ela diz, esta é a sua última oportunidade. Então ela perguntou de novo e eu disse, bem, eu esperava que pudéssemos ir ao Olive Garden. Essa foi a resposta correta. E a lição moral que aprendemos com essa história é que não é popular dizer a verdade em eventos do fim dos tempos. Não é popular falar sobre a verdade no fim dos tempos. Então, como é que chegamos a isso? Tudo bem. Não sei bem como chegamos a isso. De qualquer forma, o ponto é o seguinte. Sua consciência é sagrada, mas você precisa cultivá-la. E se não fizer isso ativamente, ela vai enfraquecer apenas com as tentações da vida. Então cultive sua consciência e esteja disposto a viver e falar a verdade que o Espírito Santo lhe convenceu. E quanto mais você estiver disposto a fazer isso, mais sensível sua consciência se torna e mais clara a voz de Deus fica em sua vida. Então, voltando ao fato de estar casado há 25, 26 anos, se alguém me faz uma pergunta como você e sua esposa gostariam de fazer X, Y ou Z, eu já sei de antemão qual é a resposta. Porque depois de 25 anos vivendo juntos, eu sei o que ela pensa e ela sabe o que eu penso. E se alguém diz, vocês gostariam de ir conosco a determinado lugar? Se perguntarem para minha esposa, ela vai dizer sim ou não, porque ela sabe o que pensa, sabe o que eu penso e sabe qual seria o resultado de uma discussão sobre o assunto. Então, depois de um tempo, você não precisa discutir nada, porque na verdade já sabe o que a outra pessoa vai dizer. Alguns de vocês estão assentindo com a cabeça, não é? Sim, alguns com sorrisos no rosto e outros com lágrimas nos olhos, eu posso ver isso. Mas você já sabe o que a outra pessoa vai pensar. A questão é que, à medida que você caminha com o Senhor ao longo da sua vida, a voz do Espírito Santo se torna cada vez mais forte sobre as suas convicções. E quando o Espírito Santo nos convence, é nosso privilégio viver e andar na luz que Deus nos dá. Então chegamos à definição de liberdade religiosa da Conferência Geral. Agora, isso é do Manual de Políticas Administrativas da Conferência Geral. Na verdade, é uma declaração muito boa. Isso está na seção referente a assuntos públicos e liberdade religiosa. Diz ali que a liberdade religiosa inclui o direito humano fundamental de ter, adotar ou mudar sua religião ou crença religiosa de acordo com a consciência e de manifestar e praticar sua religião individualmente ou em comunhão com outros crentes em oração, devoções, testemunho e ensino, incluindo a observância de um dia semanal de descanso e adoração, em harmonia com os preceitos da própria religião, sujeito ao respeito pelos direitos equivalentes dos outros. Assuntos públicos e liberdade religiosa, um dos departamentos centrais originais da Igreja, foi inicialmente estabelecido para promover e manter a liberdade religiosa, com ênfase especial na liberdade mais íntima, a liberdade individual de consciência. E eu destaquei essa última parte em vermelho, porque isso é muito importante. Nós, como uma Igreja mundial, reconhecemos que a mais íntima das liberdades é a sua liberdade de consciência. É por isso que, você sabe, na Constituição Americana, na Declaração de Direitos, a primeira emenda da Declaração de Direitos, a primeira frase da primeira emenda da Declaração de Direitos, diz que o Congresso não fará nenhuma lei relativa ao estabelecimento de religião ou proibindo o livre exercício da mesma. Ou seja, o ZEUA.
Os redatores da Constituição reconheceram que a base de todas as outras liberdades civis é o direito de pensar por si mesmo sem condenação. A ideia de pensar não apenas o que é pensável, mas às vezes pensar o impensável. É assim que o progresso acontece dentro da sociedade. Mas durante a pandemia, muitos de vocês já sabem disso. Nossa Conferência Geral emitiu o que agora chamamos de Declaração de Reafirmação, em outubro de 21, que na verdade suspendeu a liberdade religiosa para membros em todo o mundo. E este é o parágrafo central. E todo o resto do parágrafo é meio que, sabem, é basicamente enrolação. Mas houve um parágrafo que foi usado por empregadores no mundo todo para negar a liberdade de consciência a adventistas em todo o mundo. E diz o seguinte, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em consulta com os Ministérios de Saúde e os Departamentos de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, está convencida de que os programas de vacinação que estão sendo geralmente realizados são importantes para a segurança e saúde de nossos membros e da comunidade em geral. Esse é exatamente o argumento do bem maior. Portanto, reivindicações de liberdade religiosa não são usadas de forma apropriada ao se opor a mandatos governamentais ou programas de empregadores destinados a proteger a saúde e a segurança de suas comunidades. Como veremos mais tarde nesta tarde, e eu tenho alguns sermões sobre isso que vou apresentar no Maine em algumas semanas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas afirma que todos têm certos direitos. Mas os parágrafos 29.2 e 29.3 da Declaração dos Direitos Humanos dizem que seus direitos humanos estão sujeitos ao bem-estar geral da sociedade. O que significa que, na verdade, você não tem nenhum direito humano. Você tem permissão para fazer o que o governo considera aceitável hoje, mas se você ultrapassar o que o governo determina na DUDH, Declaração dos Direitos Humanos, parágrafos 29.2 e 29.3, na verdade você não tem nenhum direito inalienável, você só tem permissões temporárias do governo. Esse é o efeito prático da ONU. Declaração dos Direitos Humanos, e este é o documento que a Conferência Geral aprova em algumas de suas declarações. Nós compramos essa ideia e é assim que isso afeta a nossa declaração aqui durante a pandemia. A Conferência Geral basicamente diz, não, você não tem nenhuma liberdade individual de consciência nesse assunto, porque os governos do mundo decidiram de outra forma. Que o bem comum se sobrepõe à liberdade individual de consciência. Com essa declaração, nossos líderes fizeram uma declaração oficial a cada membro no mundo todo de que suas convicções profundas, consideradas em oração, não fornecem uma base válida para isenção religiosa. Eles estavam basicamente afirmando que tinham o direito de sobrepor as convicções do Espírito Santo sobre a sua consciência aqui no Canadá. Essa é uma reivindicação de autoridade que não tem qualquer base nas Escrituras. Em 1 Coríntios 2 Coríntios 1, versículo 24, o apóstolo Paulo diz o seguinte, ele diz, não quero dar a entender que dominamos sobre a sua fé, ao contrário, somos cooperadores para a sua alegria, pois vocês permanecem firmes na fé. Agora, essa passagem nos ensina que os líderes da Igreja não têm a responsabilidade de ditar convicções pessoais, mas é privilégio e responsabilidade dos líderes apoiar e encorajar cada crente em sua própria caminhada individual com o Senhor. A verdadeira liderança protege a consciência como o lugar de encontro entre cada membro e seu Criador, em vez de tentar sobrepor-se à consciência. Em João 10, 27, Jesus diz o seguinte, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Portanto, o papel dos líderes não é dizer às pessoas, sigam-nos. O papel dos líderes é cultivar nos membros a capacidade de ouvir, reconhecer e seguir o bom pastor, e não seguir os próprios líderes. Devemos seguir o bom pastor, não nossos líderes humanos, e para isso precisamos cultivar consciências sensíveis para que possamos reconhecer a voz do Espírito Santo. Então você reconhece a voz do Espírito Santo? A que voz você escuta? Você escuta a grande mídia? Você escuta radialistas polêmicos de direita ou de esquerda, programas de esportes e coisas assim? Você acompanha a CNN ou a Fox ou o que existe aqui no Canadá ou equivalentes? Você segue Jordan Peterson ou segue Karl Marx? Você segue Elon Musk no Twitter e pensa o que ele tem a dizer? É isso que vai decidir o que eu penso hoje? Ou você está escolhendo ativamente ouvir o bom pastor todos os dias? Vamos ser honestos conosco mesmos. A voz de quem você está ouvindo?
Quando você volta do trabalho dirigindo para casa, você coloca as escrituras no telefone ou no rádio, ou você escuta o canal local de esportes. Quando sua mente está vazia e você está sentado no trânsito, sabe? Quando está no trânsito e sua mente meio que vai para outro lugar, pergunte a si mesmo, para onde vai minha mente quando está em modo de espera? Seja honesto consigo mesmo. Provavelmente não é um bom lugar. Tome isso como um indicativo da necessidade de santificação. Precisamos elevar nossos pensamentos e pensar continuamente em temas celestiais. E assim, quando Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso significa que a responsabilidade dos líderes, dos pastores, muitos de nós aqui somos professores da escola sabatina, somos anciãos, diáconos, diaconisas. Nossa principal responsabilidade no corpo de Cristo é ensinar aqueles ao nosso redor a reconhecer e a compreender e ter a coragem de seguir a vontade do bom pastor. Mas se não estivermos fazendo isso em nossas próprias vidas, como poderemos servir de exemplo para as pessoas ao nosso redor? Portanto, liberdade de consciência não é apenas sobre eu não quero a vacina e de repente me torno um defensor apaixonado da liberdade religiosa. Não, liberdade religiosa é dizer eu escolho viver para caminhar com, ouvir e sustentar meu Senhor e Salvador diariamente. Então, qual é a questão central após a Covid? Para a Igreja Adventista é se a liberdade individual de consciência é absoluta ou se ela deve se submeter ao bem comum, como definido por nossos governos sem Deus. Se o bem comum se sobrepõe à liberdade individual de consciência, então quem define o bem comum tem controle absoluto sobre a sua consciência e toma o lugar de Deus, o que é essencialmente o espírito do anticristo, e é por isso que eu disse que durante a pandemia nos alinhamos com o anticristo. Considerando o que fizemos aos nossos membros, vamos então abordar a liberdade de consciência e a sociedade em geral. Esta é a última das nossas sessões aqui esta manhã. Essas são discussões importantes porque as pessoas podem ver os membros da UEM, seguidores de Cristo, como criadores de problemas. Por que você tem que ouvir sua consciência? Por que você simplesmente não ouve o que Fauci disse? Ou o que dizem as autoridades de saúde pública? Por que você simplesmente não se conforma com todo mundo? Bem, existem certas razões pelas quais a liberdade de consciência é essencial para uma sociedade próspera, seja essa sociedade secular ou cristã, protestante ou católica. Já ouvimos hoje de manhã, pelo irmão Zirkle, que quando a Pensilvânia ofereceu liberdade religiosa, as pessoas migraram para lá e a Pensilvânia prosperou como Estado porque oferecia liberdade religiosa. Então, por que a liberdade de consciência é tão importante para o Canadá hoje e para os Estados Unidos hoje? Por que ela é tão importante para as chamadas sociedades seculares? Há várias razões, e a primeira é esta. A liberdade de consciência tem uma relação direta com nossos direitos naturais inerentes. Veja, como cristãos, nós não defendemos apenas a tolerância, defendemos a liberdade de consciência. E isso é essencial para o exercício dos nossos direitos naturais inerentes. Cada um de nós, em algum momento da vida, faz as grandes perguntas da existência. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde estou indo? E como eu sei para onde estou indo? Essas são as grandes perguntas da vida. Essas são as perguntas da vida que dão sentido e propósito à vida hoje. Não é sobre qual trabalho eu tenho, quanto dinheiro há no banco, se meu estômago está cheio ou se tenho uma casa bonita. As perguntas importantes da vida são as perguntas existenciais. Quem sou eu? Como eu me encaixo no cosmos? Tenho a eternidade para esperar ou não? A consciência reconhece o direito de cada indivíduo de buscar aquelas questões transcendentais que dão significado temporal às nossas vidas hoje. Esse direito é inalienável, concedido a nós pelo nosso Criador, e não é um direito temporário ou transitório dado pelos nossos governos. Ao respeitar a liberdade de consciência e nossos direitos naturais, inalienáveis e inerentes, os governos reconhecem que nossas consciências respondem a uma autoridade superior à lei do país e, assim, os governos serão sábios ao incentivar decisões individuais em harmonia com a boa consciência. Uma população guiada pelo Espírito Santo será uma comunidade muito pacífica, uma comunidade que respeita as leis. Portanto, se os governos mantiverem a liberdade de consciência para todos os cidadãos, isso levará ao florescimento social.
Quando falamos sobre liberdade de consciência e liberdades civis, a liberdade de consciência é a base de todas as nossas liberdades civis nas sociedades ocidentais. Sem a liberdade de consciência, a liberdade de pensar por nós mesmos em todos os aspectos da vida e da fé estaria em risco. É por isso que os Estados Unidos, a primeira emenda da Declaração de Direitos, consagra a liberdade religiosa como o alicerce de todas as outras liberdades civis em nossa Constituição. Ouvimos esta manhã sobre Alexis de Tocqueville. Não tenho a citação na tela, mas foi isso que ele escreveu. Estou citando. Ele disse: na América, é a religião que conduz ao esclarecimento e à observância das leis divinas que leva os homens à liberdade. A liberdade vê na religião a companheira de suas lutas e de seus triunfos, o berço de sua infância, a fonte divina de seus direitos. Ela considera a religião como a salvaguarda dos costumes ou das tradições sociais e os costumes como a garantia das leis e o penhor de sua duração. Portanto, a liberdade de consciência é a base de todas as outras liberdades civis que temos em nossa sociedade, porque a liberdade de consciência consagra o direito de todos pensarem por si mesmos. Havia um projeto de lei aqui no Parlamento do Canadá há alguns anos. Era o C6, pronomes obrigatórios, e Jordan Peterson ganhou fama mundial por causa disso. Porque se você controla o que eu digo, está controlando o que eu penso. Porque você fala a partir do que está na sua cabeça, isso se manifesta na sua fala. E então, se o governo quer controlar o que você diz, isso significa que o governo está controlando o espaço entre as duas orelhas aqui em cima. Isso é algo que você não vê em nenhuma sociedade no mundo que respeite qualquer tipo de direitos civis ou liberdade de consciência. O próximo benefício da liberdade de consciência é que ela leva a uma população autogovernada. E essa era uma ideia central na Revolução Americana, de que a Constituição dos Estados Unidos foi criada para um povo moral e que ela não funciona com um povo imoral. A virtude derivada da religião é indispensável para uma família autogovernada, para o povo e para um governo limitado. Se você tem um povo autogovernado, isso significa que as famílias vão se regular sozinhas. As famílias vão regular seus relacionamentos com seus vizinhos. As comunidades vão regular seus relacionamentos com outras comunidades. Isso significa que você não precisa de grandes programas governamentais de intervenção para resolver problemas sociais. A liberdade de consciência leva a congregações ativas. Ela leva a famílias religiosas e outras associações privadas que exercem uma autoridade moral na vida de seus fiéis e membros. E isso é essencial se quisermos manter um governo limitado e fortalecer o autogoverno. Você sabe qual é o lugar mais violento da América hoje? São as prisões de segurança máxima. Veja, quanto mais o governo regula o seu comportamento, menos humano você é e mais você se torna um animal. Quanto mais você restringe nossa oportunidade de tomar decisões morais, menos ser moral você é. E, portanto, se o governo quiser incentivar a tomada de decisões morais em sua população, precisa ampliar os limites da liberdade de consciência. Mas quanto mais o governo te controla e te regula, quanto mais ele toma decisões por você, menos capacidade você tem de pensar e tomar decisões por si mesmo. Portanto, a liberdade de consciência é essencial para uma população autogovernada. A virtude e a religião são essenciais para preservar as condições morais necessárias para a liberdade política e pessoal. Isso nos leva à liberdade de consciência e ao florescimento pessoal. A liberdade de consciência é essencial para o florescimento pessoal e familiar. A busca pela verdade, significado e propósito, encontrar nosso lugar no cosmos e no fluxo do tempo, acrescenta sentido e propósito à vida hoje. Esse é um componente central do que significa ser humano. Portanto, isso exige liberdade de consciência para que possamos buscar o entendimento, propósito e significado dentro de uma sociedade que respeita a observância e a prática religiosa. E a liberdade de consciência também beneficia a sociedade porque leva à formação de comunidades baseadas na fé. São as instituições de caridade cristãs e as igrejas da América do Norte que realizam um trabalho inestimável de assistência social e aliviam as necessidades dos pobres em nossas sociedades. Quando existem comunidades de fé, elas se auto-organizam e se autorregulam dentro de um quadro moral compartilhado. Isso beneficia não apenas os membros daquela comunidade de fé, mas também a sociedade em geral.
Portanto, liberdade religiosa e liberdade de consciência significam que a fé se torna uma identidade pessoal e também se expressa como uma responsabilidade social. Portanto, pessoas de fé tendem a ser as mais generosas em doações para a caridade. Elas predominam na oferta voluntária de serviços sociais, moradia, atendimento médico de emergência, auxílio emergencial, assistência a refugiados, ministérios, para os dependentes, aqueles com problemas de álcool, pornografia, jogos de azar, etc. E também no apoio pessoal para o florescimento na sociedade. E assim, a liberdade de consciência leva a uma sociedade onde somos livres para expressar os ensinamentos de Jesus ao cuidar dos pobres em nossa sociedade. E então, finalmente, liberdade de consciência e o florescimento social. Quando indivíduos, famílias e pequenos grupos prosperam sob condições de liberdade religiosa, a sociedade como um todo naturalmente prospera. A busca pela verdade não é apenas existencial, mas também temporal. E orienta como tratamos nossos familiares, nossos vizinhos, aqueles com quem discordamos, aqueles que não têm fé e aqueles fora da nossa própria comunidade de fé. Governos que respeitam a liberdade de consciência tendem a respeitar também nossas outras liberdades civis. A liberdade de consciência ao redor do mundo tem uma forte correlação com a liberdade política, liberdade económica, liberdade de expressão e outros resultados sociais mais amplos, como os indicadores de saúde na sociedade. Pesquisas repetidas mostram que uma forte liberdade de consciência dentro das sociedades ao redor do mundo leva a menos conflitos armados, melhores resultados de saúde, níveis de renda pessoal mais altos e melhores resultados educacionais e sociais para as mulheres nessas sociedades. Como Samuel Adams escreveu em 1778, a religião e os bons costumes são os únicos alicerces sólidos da liberdade pública e da felicidade. Então, o que dizemos em conclusão hoje? Liberdade de consciência 101. Existem muitas razões pelas quais defendemos a liberdade de consciência. Mesmo que você use apenas um argumento igualitário ou utilitarista, se você tem um vizinho secular que não acredita em religião, ainda assim pode argumentar. Por quê? A liberdade de consciência é uma bênção profunda para o Canadá e a ausência dessa liberdade levaria o país a uma nova era das trevas. Martin Luther King disse o seguinte: a Igreja deve ser lembrada de que não é a senhora nem a serva do Estado, mas sim a consciência do Estado. Ela deve ser o guia e a crítica do Estado e nunca sua ferramenta. Um ensinamento sábio de Martin Luther King. O rei. As sociedades são transformadas, os corações são transformados, não porque o governo impõe mandatos, mas porque os cristãos vivem e brilham por Jesus e conquistam pessoas para o seu reino. É porque vivemos a vida cristã autêntica e mostramos às pessoas o que significa ser transformado pela habitação do Espírito Santo. Isso nunca pode ser forçado. Sabe, nós crescemos em uma fazenda na Irlanda. Eu sei disso. Quando você tem gado, você os conduz por trás. Você não pode liderar o gado. Você os conduz por trás com uma vara. Mas se você tem um rebanho de ovelhas, nunca pode conduzir as ovelhas por trás. Você só pode conduzir as ovelhas pela frente. As ovelhas seguem o pastor, mas se você andar na frente do seu gado, eles não vão te seguir. Você tem que empurrá-los. E assim, a Igreja deve ser a representante de Deus em uma sociedade moribunda e em um mundo moribundo. Minha última citação é esta. A Igreja pode ser uma instituição visível hoje. Nós somos a Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui no Canadá. Mas a verdadeira Igreja de Deus não é composta por instituições, mas por discípulos fiéis. Eles viverão sua fé em Jesus Cristo dentro de uma comunidade local de discípulos de Jesus. A irmã White diz o seguinte: minha autora cristã favorita, ela diz, Deus tem uma igreja. Não é a grande catedral, nem é o estabelecimento nacional, nem são as várias denominações. É o povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Onde Cristo está, mesmo que sejam apenas alguns humildes, essa é a igreja de Cristo. Pois a presença do Altíssimo e Santo que habita na eternidade é a única que pode constituir uma igreja. Então eu quero desafiar você hoje. Se vamos defender a liberdade de consciência no Canadá, há muitas coisas que poderíamos fazer. Poderíamos marchar nas ruas, poderíamos criar sites, poderíamos criar grupos de lobby e grupos de pressão.
Mas tudo se resume a isso. Você, no seu quarto particular, em casa, em comunhão com seu Pai Celestial, conversando com Ele em oração, ouvindo a voz do Espírito Santo, alimentando-se diariamente de Sua palavra, vivendo para Deus na quietude da vida. A melhor coisa que posso fazer na minha vida para promover a liberdade de consciência na minha comunidade e na minha nação é viver os ensinamentos de Jesus diariamente. Não é para obrigar, não é para criticar, não é para coagir, mas sim para ser um defensor dos ensinamentos de Jesus. Quando as pessoas me veem e veem como eu vivo com minha esposa e com nossos filhos, minha oração é que elas digam: eu quero viver da mesma maneira. Quero saber como a vida é diferente para essa família em comparação com as outras famílias do meu bairro. Se as pessoas virem Jesus em nós, elas serão atraídas para o Salvador do mundo e suas vidas serão transformadas, assim como seus relacionamentos interpessoais. Isso não pode ser forçado ou coagido. Isso acontece quando nascemos de novo e pedimos para que Jesus seja nosso Senhor e Salvador. Minha oração é que, enquanto vivemos aqui no Canadá, em uma nação secular que promove ideologias sem Deus ao nosso redor. Cheguei ontem no aeroporto, havia uma bandeira do Canadá e uma bandeira do orgulho lado a lado na alfândega canadense. Em uma nação que está promovendo a impiedade, esta nação precisa de uma manifestação do caráter de Deus como nunca antes. E isso conquistará as pessoas através do amor de Deus e da graça do Espírito Santo. E a presença do nosso Pai Celestial, então, brilhe por Jesus. Ande com o Senhor, ande com Jesus em sua vida pessoal e permita que a presença de Jesus brilhe através de você. Porque somos embaixadores de Cristo para a nação do Canadá e, ao fazermos isso, as pessoas serão alcançadas. Para o reino de Deus. Amém.